Eu era aquele cara que todo mundo olhava com pena disfarçada de educação. Aquele que fez faculdade de Direito, passou 4 anos estudando até de madrugada, decorando artigos da Constituição, sonhando com um futuro brilhante num escritório com vista bonita, e que no final das contas acabou sem emprego, sem perspectiva, sem nada além de um diploma emoldurado na parede do quarto dos meus pais e uma sensação de fracasso que me sufocava todos os dias. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos, e eu vivi a história que você provavelmente já ouviu 1000 vezes mas nunca realmente entendeu até sentir na própria pele. A história de um brasileiro formado, qualificado, cheio de sonhos, que foi triturado pelo próprio país e teve que recomeçar do zero num lugar onde ninguém conhecia meu nome, minha formação, minha dor. Hoje eu dirijo um carro do ano, moro numa casa que eu comprei com meu próprio suor, e acabei de voltar de uma viagem pela Europa com minha família inteira, coisa que eu nem ousava sonhar quando ainda morava no Brasil. Mas deixa eu te contar como foi chegar até aqui, porque não foi fácil, não foi bonito, e teve momentos em que eu quis desistir de tudo e voltar para casa com o rabo entre as pernas, assumindo que eu tinha falhado. A diferença é que eu não voltei. E essa decisão mudou absolutamente tudo na minha vida. Tudo começou naquela tarde de quinta-feira, quando eu estava sentado no sofá velho da sala dos meus pais, olhando pro teto com aquele vazio no peito que só quem já ficou desempregado por anos consegue entender. Eu tinha mandado mais de 300 currículos, tinha ido em dezenas de entrevistas onde os recrutadores me olhavam como se eu fosse invisível, como se meu diploma não valesse o papel em que estava impresso. Você não tem experiência, eles diziam. Estamos buscando alguém mais sênior, outros falavam. E eu ficava ali, engolindo a humilhação, voltando para casa de ônibus lotado, ouvindo notícia de assalto, vendo a cidade se despedaçar ao meu redor enquanto eu me despedaçava por dentro. Minha mãe tentava me animar, dizia que uma hora ia dar certo, que eu era inteligente, que eu ia conseguir. Mas eu via nos olhos dela aquela preocupação, aquele medo de que o filho dela ia passar a vida inteira assim, dependente, frustrado, quebrado. Meus amigos da faculdade, uns poucos conseguiram empregos com salários ridículos, trabalhando 12 horas por dia em escritórios minúsculos, reclamando da vida mas pelo menos tendo alguma coisa. Outros desistiram, foram vender coisa na internet, viraram motorista de aplicativo, aceitaram que o Brasil não tinha espaço pra gente. E eu fiquei ali, preso, sentindo o tempo passar, sentindo minha juventude escorregar pelos dedos enquanto o país afundava cada vez mais na violência, na corrupção, na falta de perspectiva. Foi quando meu primo que morava nos Estados Unidos me ligou e perguntou se eu não queria tentar a sorte por lá. Ele tinha ido anos atrás, trabalhava como encanador, ganhava bem, vivia numa casa de 100, tinha carro, tinha paz. Marcos, aqui é diferente, ele disse. Aqui quem trabalha, cresce. Não importa se você é doutor ou garçom, se você se esforça, você consegue viver bem. Eu ri na hora, achei que ele estava exagerando, romantizando. Mas aquela noite eu não consegui dormir, fiquei pensando, será que era verdade? Será que valia a pena largar tudo, deixar minha família, meus amigos, meu país, para recomeçar do zero num lugar onde eu nem falava a língua direito? E aí eu olhei ao redor, pro quarto apertado, pros cartazes velhos na parede, pro silêncio sufocante da minha vida parada, e eu pensei, o que eu tenho a perder? A decisão de ir embora do Brasil não foi corajosa, foi desesperada. Eu não era nenhum herói partindo para uma aventura épica, eu era um cara de 30 anos, desempregado, morando com os pais, que não aguentava mais acordar todos os dias sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, sem ter esperança. Quando eu contei para minha família que ia para os Estados Unidos, minha mãe chorou, meu pai ficou em silêncio, e minha irmã me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mas você é formado, Marcos, ela disse. Você estudou tanto, como você vai jogar tudo fora para trabalhar de quê? De faxineiro? De garçom? E eu engoli seco, porque ela tinha razão. Eu tinha passado 4 anos da minha vida quebrando a cabeça com direito civil, direito penal, constitucional, sonhando em ser advogado, em fazer justiça, em ter uma carreira de respeito. Mas sabe o que eu aprendi nesses 4 anos parado? Que diploma no Brasil não vale nada se você não tem conexão, se você não conhece gente importante, se você não nasceu no lugar certo. Eu mandei currículo para escritório grande, escritório pequeno, órgão público, empresa privada, e ninguém me chamava. Quando chamavam, era para estágio não remunerado, para trabalhar de graça ganhando experiência, como se experiência pagasse conta. Eu via colegas meus, gente que mal passou na faculdade, conseguindo vaga porque o pai conhecia alguém, porque a família tinha nome,
porque o sobrenome abria porta. E eu tinha só meu esforço, minha dedicação, minha vontade, e isso não era suficiente. Então eu vendi o que eu tinha, juntei uma mixaria de dinheiro, comprei a passagem, e fui. A despedida foi horrível, minha mãe me abraçou no aeroporto como se fosse a última vez, e eu segurei as lágrimas porque se eu deixasse cair, eu não ia embarcar. No voo, eu fiquei olhando pela janela, vendo o Brasil sumir lá embaixo, e eu senti um aperto no peito misturado com alívio. Aperto porque eu estava deixando tudo para trás, alívio porque finalmente eu estava fazendo alguma coisa, tomando as rédeas da minha vida, parando de ser vítima das circunstâncias. Quando eu desci em Miami, o calor me bateu na cara, o inglês veio de todos os lados, e eu me senti o menor ser humano do planeta. Eu não sabia nada, não conhecia ninguém além do meu primo, não tinha ideia de como as coisas funcionavam ali. Peguei um ônibus até a casa dele, fiquei olhando pela janela, vendo as ruas limpas, os carros organizados, a sensação de ordem que eu não via há anos no Brasil. E sabe o que eu pensei? Será que eu vou conseguir? Meu primo me recebeu bem, me deu um quarto pequeno na casa dele, me explicou o básico. Aqui você trabalha, você ganha, você poupa, você cresce. Não tem milagre, não tem atalho, mas tem resultado. Ele me arrumou um emprego num restaurante italiano. Eu ia trabalhar como garçom, servindo mesa, limpando prato, sorrindo para cliente. Eu, que tinha diploma de direito, que tinha estudado anos para ter uma profissão de prestígio, ia servir comida. E sabe o que eu senti quando ele me contou? Vergonha. Vergonha profunda, sufocante, do tipo que te faz querer desaparecer. Mas aí eu respirei fundo e pensei, qual a alternativa? Voltar pro Brasil e continuar desempregado? Continuar dependendo dos meus pais? Continuar vendo minha vida não sair do lugar enquanto o país afunda? Então eu aceitei. No primeiro dia de trabalho, eu tremia, eu suava, eu não conseguia olhar nos olhos dos clientes porque eu sentia que eles sabiam, que eles viam que eu era mais do que aquilo, que eu tinha falhado de alguma forma. Mas ninguém ali sabia quem eu era, ninguém ligava. Eles só queriam ser bem atendidos, comer bem, pagar e ir embora. E aos poucos, muito devagar, eu fui entendendo. Aqui ninguém te julga pelo que você faz, desde que você faça bem feito e ganhe sua vida honestamente. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida, e olha que eu já tinha passado por muita coisa. Acordar todo dia às 5 da manhã, pegar ônibus, chegar no restaurante, vestir aquele uniforme que cheirava molho de tomate e alho, sorrir pro cliente mesmo quando eu estava exausto, aguentar gente mal educada, gente que reclamava da comida, gente que não dava gorjeta, tudo isso enquanto minha cabeça gritava: você estudou 4 anos para isso. Teve noite que eu voltava para casa do meu primo, deitava no chão do quarto porque eu não tinha força nem para subir na cama, e eu chorava. Chorava de cansaço, chorava de vergonha, chorava de saudade da minha família, do meu país, da minha língua. Eu ligava para minha mãe e fingia que estava tudo bem, que eu estava feliz, que estava dando certo, mas por dentro eu estava despedaçado. Teve dia que eu pensei seriamente em desistir, em comprar a passagem de volta, em aceitar que eu tinha falhado e que talvez o Brasil fosse meu destino mesmo, ruim e tudo. Mas aí aconteceu uma coisa estranha. Eu comecei a receber meu salário, e pela primeira vez em 4 anos, eu tinha dinheiro no bolso. Não era muito, não era glamouroso, mas era meu, era fruto do meu trabalho, do meu suor. E mais importante, eu conseguia poupar. Eu conseguia guardar uma parte todo mês, coisa que no Brasil era impossível porque tudo era caro, tudo sugava o pouco que você tinha. Aqui, mesmo ganhando salário de garçom, eu conseguia pagar minhas coisas, ajudar meu primo com as contas, e ainda sobrava. Isso mexeu comigo. Eu comecei a ver que talvez, só talvez, aquilo não fosse o fim, mas o começo. Comecei a melhorar meu inglês, assistindo série, conversando com os clientes, forçando a barra mesmo quando eu errava e ficava vermelho de vergonha. Comecei a entender como o sistema funcionava, como as pessoas viviam, como era possível trabalhar duro e ver resultado. E aos poucos, mês após mês, eu fui saindo daquele buraco emocional. Fui percebendo que a vergonha que eu sentia não era real, era construída, era herança de um país que te ensina que só vale a pena ser doutor, advogado, engenheiro, e que qualquer trabalho braçal é inferior. Aqui ninguém pensava assim. O cara que consertava o ar-condicionado do restaurante ganhava mais que muito advogado no Brasil. O encanador que veio arrumar o banheiro da casa do meu primo tinha uma picape do ano e estava planejando férias no Caribe.
E eu fui entendendo, não é o trabalho que te define, é o que você faz com o dinheiro que você ganha, é a vida que você constrói. Então eu virei a chave. Parei de me lamentar, parei de ficar preso no passado, no eu era formado, eu era inteligente, eu merecia mais. Eu comecei a focar no presente, no que eu podia controlar. Eu comecei a trabalhar mais, a pegar turno extra, a ser o melhor garçom daquele restaurante. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ganhar mais gorjeta, os clientes começaram a pedir para sentar na minha área, o dono do restaurante percebeu e me promoveu para gerente de turno. De repente eu estava ganhando quase 3 vezes mais do que no começo, eu estava poupando de verdade, eu estava vendo minha conta bancária crescer. E pela primeira vez em anos, eu dormi em paz, sem aquele aperto no peito, sem aquele medo do amanhã. Eu liguei para minha mãe e contei, e ela chorou de novo, mas dessa vez de felicidade. Eu sabia que você ia conseguir, meu filho, ela disse. E eu sorri, porque finalmente eu também sabia. Depois de 1 ano e meio nos Estados Unidos, eu não era mais o mesmo Marcos que tinha saído do Brasil com a cabeça baixa e o coração apertado. Eu tinha mudado por dentro, tinha crescido de um jeito que eu nunca imaginei. Eu aprendi que recomeçar não é fracasso, é coragem. Eu aprendi que trabalho digno é qualquer trabalho honesto, não importa se você está servindo mesa ou assinando contrato. Eu aprendi que o Brasil me ensinou a ter vergonha das coisas erradas, me ensinou a valorizar título mais do que resultado, aparência mais do que substância. E eu me livrei disso. Juntei dinheiro suficiente para sair da casa do meu primo, aluguei um apartamento pequeno mas meu, comprei um carro usado mas que funcionava, e pela primeira vez eu me senti independente de verdade. Não era luxo, não era ostentação, mas era meu. Eu construí aquilo com minhas próprias mãos, com meu próprio esforço, e ninguém podia tirar isso de mim. Continuei trabalhando duro, continuei poupando, e em mais 6 meses eu consegui comprar meu primeiro carro novo. Eu lembro do dia que eu saí da concessionária dirigindo aquele carro, sentindo o cheiro de novo, ouvindo o motor ronrando, e eu chorei feito criança. Chorei porque eu lembrei de todas as vezes que eu fui rejeitado no Brasil, de todas as vezes que me disseram que eu não servia, que eu não tinha futuro, que eu nunca ia ser nada. E ali estava eu, dirigindo um carro do ano, morando sozinho, vivendo uma vida que muita gente formada no Brasil não consegue ter. Mas eu não parei por aí. Eu queria mais. Não por ganância, mas porque eu tinha provado para mim mesmo que eu era capaz, e agora eu queria compartilhar isso com as pessoas que eu amava. Continuei trabalhando, fui promovido de novo, passei a gerenciar o restaurante inteiro, meu salário subiu, minhas gorjetas eram gordas, e eu continuei poupando como se minha vida dependesse disso. Porque, de certa forma, dependia. Eu não queria voltar para aquela sensação de impotência, de estar à mercê das circunstâncias. Eu queria ter controle, ter segurança, ter futuro. E 2 anos depois de ter chegado nos Estados Unidos, eu consegui dar a entrada numa casa. Uma casa de verdade, com quintal, com garagem, com espaço para respirar. Quando eu assinei os papéis, quando eu recebi as chaves, eu sentei no chão da sala vazia e olhei ao redor, incrédulo. Eu tinha uma casa. Eu, o Marcos que tinha ficado 4 anos desempregado no Brasil, que tinha sido chamado de fracassado, que tinha ido embora do país com uma mão na frente e outra atrás, agora tinha uma casa nos Estados Unidos. E não era casa alugada, não era a casa dos pais, era minha. Minha mesmo. Eu liguei para os meus pais naquela noite e contei, e meu pai, que sempre foi mais sério, mais contido, chorou no telefone. Eu tô orgulhoso de você, filho, ele disse. Você provou que todo mundo que duvidou de você estava errado. E naquele momento eu percebi que não era só sobre ter uma casa, um carro, dinheiro no banco. Era sobre ter provado para mim mesmo que eu valia alguma coisa, que eu não era o fracasso que o Brasil me fez acreditar que eu era. Então eu comecei a planejar o próximo passo, trazer minha família para conhecer a vida que eu tinha construído. Juntei mais dinheiro, organizei tudo, comprei passagens, e trouxe meus pais e minha irmã para passar um mês comigo. Ver a cara deles quando entraram na minha casa, quando sentaram no sofá que eu comprei, quando viram o carro na garagem, foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Minha mãe andou pela casa tocando nas paredes como se não acreditasse que aquilo era real, meu pai ficou em silêncio olhando o quintal, e minha irmã me abraçou forte e sussurrou: "Você conseguiu, mano." E sim, eu tinha conseguido. Mas eu não queria parar por aí. A cereja do bolo veio quando eu decidi que ia levar minha família para viajar pela Europa, algo que nenhum de nós jamais tinha sonhado fazer.
Eu planejei tudo, comprei passagens, reservei hotéis, montei roteiro, e durante 3 semanas nós rodamos Londres, Paris, Roma, Barcelona. Minha mãe, que nunca tinha saído do Brasil, ficava boquiaberta em cada lugar, tirava foto de tudo, chorava de emoção vendo a Torre Eiffel, o Coliseu, a Sagrada Família. Meu pai, que sempre foi mais sério, sorria feito criança, segurava minha mão e dizia valeu a pena, filho, valeu cada sacrifício. E minha irmã, que tinha duvidado da minha decisão de ir embora, me olhava com admiração e dizia você mudou nossas vidas, Marcos. E era a verdade. Porque não era só sobre mim, era sobre mostrar para eles que era possível, que o Brasil não era o único caminho, que tinha vida além daquela violência, daquela corrupção, daquela sensação de estar preso num país que não te valoriza. Cada monumento que a gente visitava, cada restaurante onde a gente comia, cada hotel onde a gente ficava, era uma prova viva de que trabalho honesto, dedicação e coragem de recomeçar podem mudar tudo. Eu olhava para minha família rindo, tirando foto, vivendo momentos que eles nunca imaginariam viver, e eu sentia uma paz profunda, uma satisfação que nenhum diploma, nenhum cargo, nenhum título poderia me dar. Eu tinha conseguido não só sobreviver, mas prosperar. Eu tinha conseguido transformar a dor da rejeição, a vergonha do desemprego, o medo do fracasso, em combustível para construir uma vida que eu nunca sonhei ter. E quando a gente voltou para os Estados Unidos e eu deixei eles no aeroporto para voltar para o Brasil, eu vi nos olhos deles algo que eu nunca tinha visto antes: esperança. Esperança de que talvez eles também pudessem mudar, talvez eles também pudessem sair daquele ciclo, talvez o exemplo que eu dei pudesse inspirar eles e outras pessoas a não desistir, a não aceitar que o lugar onde você nasceu define quem você vai ser. Hoje, quando eu acordo de manhã na minha casa, tomo meu café olhando pro quintal, pego meu carro e vou pro trabalho, eu ainda penso no Marcos de anos atrás, aquele que estava desempregado, deprimido, sem esperança. E eu queria poder voltar no tempo e dizer para ele: aguenta firme, porque vai valer a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de vergonha, cada vez que você quis desistir, tudo isso vai fazer sentido. Você vai descobrir que você é mais forte do que imagina, que você é capaz de coisas que você nem sonha, e que o lugar onde você nasceu não define o lugar onde você vai chegar. Disseram que eu nunca seria nada na vida, disseram que largar o Brasil era loucura, disseram que trabalhar de garçom era jogar fora minha formação. Mas eu provei que todos eles estavam errados. Porque hoje eu sou alguém, não por causa do título que eu tenho, mas por causa da vida que eu construí. Eu sou dono da minha história, dono do meu futuro, e ninguém pode tirar isso de mim. E se você está lendo isso, se você está passando pelo que eu passei, se você está se sentindo preso, fracassado, sem saída, deixa eu te dizer uma coisa: você não está sozinho, e não acabou. Às vezes a única saída é recomeçar, é ter coragem de deixar para trás o que não funciona e construir algo novo, mesmo que seja do zero, mesmo que seja assustador, mesmo que todo mundo duvide de você. Porque no final, a única opinião que importa é a sua. E quando você olhar para trás e ver tudo que você conquistou, tudo que você superou, você vai entender que valeu cada segundo.